Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 11. Verso 33. Foi o primeiro verso quando eu cheguei aqui da Tapejara, que eu ouvi, o irmão lendo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Verso 2. E me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isso é? E eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora no livro de Josué, capítulo... Não, vamos ler Josué agora não. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E agora no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque acima como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Agora na primeira carta aos Coríntios, de novo, capítulo 15, verso 28.
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E agora, na carta aos Efésios. No capítulo 3, no verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos ajuntarmos em torno do teu nome, da tua palavra, Senhor. E conforme a tua palavra, Senhor, nós, reconhecendo a tua presença entre nós, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. E pedimos que o Senhor venha falar conosco pela tua palavra, Senhor, vivificando-a no nosso espírito, Senhor, para que nós possamos te conhecer mais agora, Senhor, nesse dia, nessa noite, e prosseguir em te conhecer a cada dia. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua unção e a tua ajuda. Amém. Bom, irmãos, a direção que o Senhor me deu, o irmão Antoniel tinha até sugerido compartilhar um pouco sobre visão, e é claro que eu quero talvez tentar terminar agora à noite, para a gente poder depois falar sobre o que tudo isso representa, E nós falamos então sobre a visão no sentido da largura e do comprimento, Imensidões que a vida eterna, que a luz que o Senhor fez brilhar para nós, nos levam a nos maravilhar. Mas, como lemos agora alguns versos, como o céu está acima da terra, São os pensamentos de Deus acima dos nossos, E o Espírito que Ele colocou em nós, Ele sonda as profundezas de Deus. E a gente começa a ver imensidões muito maiores do que às vezes nós poderíamos pensar que fosse possível, E é alguma coisa que vai se estendendo cada vez mais. Nós partimos de uma visão pessoal, quando a luz de Deus resplandeceu para nós, como nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, e nos trouxe vida,
Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E um dia essa luz, a luz do Evangelho, né? O Evangelho da glória de Deus, na face do nosso Senhor Jesus Cristo, ele brilhou para nós. E nós então começamos a ver alguma coisa. E essa visão então nós dissemos que ela é progressiva, ela vai se ampliando. E você vai percebendo cada vez mais e vai se assombrando, se maravilhando, né, com a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Quando o próprio Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, nós lemos no Evangelho de João e nós vimos, né, nele a glória de Deus. Mas agora ele é a nossa vida, Cristo está em nós. A esperança da glória agora está dentro de nós. E aí nós continuamos o nosso caminhar com o Senhor, e como aquelas escamas caíram dos olhos de Paulo, ele viu o Ananias. Então nós começamos a ter uma visão local ou corporativa junto com os irmãos, né? Por isso nós cantamos, né? Vem revelar Cristo em nós, né? E o irmão que estava do meu lado disse, eu preciso de você, irmão, para que Cristo seja plenamente revelado. Nós começamos a perceber, Deus é amor. Essa é uma das maiores revelações da palavra de Deus, né? Lá na primeira carta de João. E a vida de Deus, a vida eterna de Deus agora, ela está em nós. E aí então o Ananias disse para Saulo, Saulo, irmão, recobra a vista. E aí ele viu o irmão Ananias, né? Aquela revelação, aquela luz maravilhosa que tinha brilhado lá na estrada de Damasco, agora ele começava a ver Cristo na vida daquele irmão. Era o irmão Ananias. E o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. E aí quando nós olhamos, né, lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, nós vemos a revelação do corpo de Cristo. No verso 27, por exemplo, diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, né? Primeiramente apóstolos, depois profetas, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres. Então você começa a ver a revelação do corpo de Cristo. Nós somos individualmente seus membros. E a uns ele dá como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres. Ou no capítulo 4 da carta aos Efésios, diz assim, no verso 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu. Desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Veja, nós começamos a ver um movimento para a altura e para a profundidade. Obrigado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da plenitude de Cristo. Depois, no verso 15, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
Depois, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então veja, quando você começa a olhar esse aspecto da edificação do corpo de Cristo, né, da operação do Espírito Santo, levantando dons em cada lugar, dando homens como apóstolos, como profetas, você começa a ver alguma coisa maior. E você vê que ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu esses dons aos homens. Então aquela visão que nós tivemos inicialmente, ela se encaixa agora num propósito muito maior. E começa a encaixar com a visão de outros irmãos, que também viram aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele deseja fazer. E aí você começa a ter essa revelação de Deus como amor. Jesus disse aos seus discípulos que nisto eles seriam conhecidos como os discípulos, se eles se amassem uns aos outros, né? E voltando em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 14, nós lemos só 2 versos, ele diz assim: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Agora, para que esse corpo seja edificado, né? Então veja, é que começam a aparecer então esses dons que Deus dá à sua igreja, né? Esses apóstolos, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois os evangelistas, mestres, pastores e mestres. E aí nós começamos a ver que ele subiu o cativeiro, que ele desceu às regiões da terra, e a visão vai se ampliando do ponto de vista do que Deus está fazendo. Alguma coisa ainda maior, referindo-se agora à expressão de Cristo corporativa, num sentido não mais apenas de largura e de comprimento num plano horizontal, mas alguma coisa que vai muito alto e muito além do tempo, né? Como nós lemos lá em Efésios, né? O eterno propósito de Deus, ou seja, o que Deus está fazendo nesse tempo. Lá na carta aos Efésios, também no capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí nós cantamos aqui, como está lá no Salmo 92, no verso 5. Né? Cantamos várias vezes aqui agora, né? O que diz lá? Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, as obras do Senhor. Quão profundos são os teus pensamentos. Você começa a ver alguma coisa muito maior. Além daquela sua visão, você começa a ver que em Cristo, na face de Cristo, na pessoa do Filho de Deus, alguma coisa muito maior vai nos ser revelada, como nós lemos em Romanos 11, todos aqueles versos, alguma coisa que está além. E aí o nosso assombro, o nosso espanto vai aumentando. Você começa a ver
alguma coisa que está além do que você está enxergando neste momento que nós estamos vivendo. E a visão vai aumentando mais e mais. E à medida que a visão se amplia, nós começamos a perceber que a nossa visão pessoal inicial, que a nossa visão local ao nos congregarmos, ao nos encaixarmos num propósito, vai encaixando num propósito muito maior ao longo de todos os séculos, convergindo para Cristo. Ao mesmo tempo que a visão amplia, na verdade, há uma convergência do ponto de vista espiritual. E aí você vê muitos irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, depois daquele capítulo sobre a fé, diz que nós estamos diante de muitas testemunhas, né? Muitas testemunhas que já correram a sua carreira. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, não apenas o pecado, mas o embaraço também, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e prossigamos com perseverança a carreira que nos está proposta. E percebemos que a visão que cada um desses irmãos tiveram se encaixam num propósito muito maior. Lá no Salmo 145, no verso 4, o salmista escreveu: uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciará os teus atos poderosos, na magnificência gloriosa da tua majestade, e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Ou seja, uma geração após a outra, esse propósito vai sendo revelado. Mas aí nós chegamos na nossa geração. O que nós estamos vendo hoje? O que o Senhor está fazendo hoje? Qual é o propósito de Deus aqui hoje, na cidade de Itapejara? E você começa a ver, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, que precede aquela tão grande nuvem de testemunhas, você vê falando sobre vários servos de Deus. E se você olhar toda a Bíblia, você vai vendo a revelação de Deus. Como que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu a bênção e a palavra para multiplicar, para encher a terra, para dominar sobre a terra. Depois o Abel ofereceu uma vida substitutiva e ainda fala, mesmo depois que a morte entrou no cenário, como nós lemos em Hebreus, no capítulo 11. Depois o Enoque andou com Deus no meio de uma geração corrompida e perversa e não foi mais achado porque Deus o tomou para si. Depois Noé foi avisado do que ele ainda não estava vendo e ele preparou uma arca para o salvamento da sua família, que deu origem às nações que hoje estão sobre a terra. Depois Abraão, sendo chamado, obedeceu, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele daquela mesma promessa, porque ele tinha em vista uma cidade celestial, e ele então mostrou, quando ele ofereceu Isaque lá no monte, como que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo derramamento da vida de Deus, do seu filho lá no Calvário. Depois o José viu a ressurreição e deu ordem a respeito dos seus ossos, lá no Egito. Depois Moisés teve o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, celebrou a Páscoa, e cada vez, em cada geração, isso foi ficando mais claro. E é claro que nós podíamos percorrer toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, todo o capítulo 11 de Hebreus, e isso foi clareando, foi ficando cada vez mais claro. Mas agora nós estamos aqui, na cidade de Itapejara, né? Qual é o propósito de Deus, o que Deus está fazendo hoje? E veja, nós não podemos cobrir tudo isso aqui de novo. Mas veja bem, uma geração vai anunciar a outra geração as obras maravilhosas do Senhor. E agora é a nossa vez. Nós estamos aqui
olhando para o Senhor, vendo o que Ele deseja fazer nessa última hora. Qual é a nossa visão em relação à nossa geração? O que já se cumpriu? Qual que é o próximo passo? Hoje eu não me lembro quem, conversando com muitos irmãos, não sei se foi hoje ou se foi ontem, algum irmão me disse que se sentia como se estivesse andando em círculos. Não, alguém mencionou isso, não me lembro quem. E aí eu me lembrei, né, do Sansão, né, como que ele perdeu a visão e ficou rodando lá, rodando a mó, né, rodando em círculos, porque não estava vendo. Mas o que nós vamos fazer nos nossos dias? O que está acontecendo? E aí nós lemos aquele capítulo 3 lá de Efésios, que diz o seguinte, vamos voltar lá. No verso 9, demonstrar qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. A multiforme. E aí você começa a ver que em cada localidade o Senhor vai manifestar de uma maneira tremenda, maravilhosa, essa sua multiforme sabedoria aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. O eterno propósito que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que nós falamos no primeiro dia que toda essa questão de alargamento da visão tem a ver com o Filho de Deus. Com nós conhecermos o Filho de Deus, o eterno propósito de Deus em Cristo. E aqui você vê que no capítulo, no verso 5 desse mesmo capítulo, diz assim, isso que nós estamos falando, o qual em outras gerações, esse mistério que agora é revelado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Então é alguma coisa tremenda que nós temos diante de nós, na nossa geração. E lá na primeira carta aos Coríntios, nós lemos que aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, nem olho viu, nem ouvido ouviu. E que Ele nos deu do seu Espírito, que sonda as profundezas de Deus. Você começa a ver, então, numa esfera muito maior, muito mais ampla. E lá no Salmo 139, o salmista escreveu assim, vamos ler só o primeiro e os últimos, o primeiro verso e os dois últimos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então veja, quando você começa a ampliar a visão, não apenas no sentido horizontal, mas no sentido da altura e da profundidade, então essas questões maiores do eterno propósito de Deus começam a ser reveladas. E isso tem a ver com aquela altura, né? Assim como o céu está acima da terra, são os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, são os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Então, sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensamento, conhece o meu coração, guia-me por este caminho eterno, me mostra, me revela mais de Ti, né? E aí nós começamos a ver a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida agora? Neste mesmo momento que nós estamos vivendo, né? Lá em Romanos capítulo 12, depois de Paulo falar sobre a salvação, a justificação, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, aonde essa questão do alargamento da visão vai nos levar? Muitas pessoas buscam a vontade de Deus, querem conhecer a vontade de Deus, mas se o Espírito Santo sondar o nosso coração, nós queremos o quê? Que tudo dê certo na nossa vida, tudo dê certo para nós, né? Que nós tenhamos um futuro feliz aqui neste mundo, não é assim? Muitas vezes o que nós queremos, por isso o Espírito Santo precisa sondar o nosso coração. Não que o Senhor não tenha bênçãos para nós aqui nesta terra, mas o interesse de Deus é outro. Como que eu posso realizar, muitas pessoas, o que Deus tem para mim? Né? Como que eu posso conseguir a minha felicidade pessoal? Mas o interesse primário de Deus não é que as coisas deem certo para nós. Não que Deus queira que elas deem errado, entenda o que eu estou dizendo, né? Mas veja, o seu eterno propósito é aquilo que contribui para o que Ele está fazendo, para o seu Filho, como nós lemos aqui em Efésios 3:11. O eterno propósito que Ele tem em Cristo Jesus. E o que nós estamos, então, percebendo disso? Nós não devemos ter nenhum alvo que não se encaixe de alguma forma nesse eterno propósito de Deus. Por isso nós precisamos enxergar além da largura e do comprimento, que já é uma amplidão muito grande. Nós precisamos enxergar na altura e na profundidade. Alguma coisa maior que Deus está fazendo e que tem a ver com o seu Filho, com a sua própria vida sendo manifestada. Então veja, quando você começa a olhar essa altura e essa profundidade, essa visão geral e eterna, então aí você será guiado na sua vida individual. Aí você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a sua mente renovada vai ser outra coisa. Você não vai olhar só aquilo que é bom para você. Você vai olhar o que é bom para o eterno propósito de Deus, para que a vida do Filho de Deus seja manifestada. E aí, veja bem, você se realiza quando você se perde na obra de Deus. Embora muitas pessoas vão falar com você, certamente, que você está desperdiçando a sua vida. Mas será que nós estamos? Né? Lá em Mateus capítulo 16, no verso 25, o Senhor disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É outra visão, é outra maneira de ver. Lá em Filipenses 2, capítulo 17, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos lá na igreja de Filipos, ele falou uma coisa interessante sobre o que ele estava esperando. Filipenses 2, verso 17. O apóstolo Paulo escreveu assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação. O apóstolo Paulo dizendo, a vida dele sendo derramada sobre o sacrifício dos irmãos lá. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E você vê também a Maria, né, naquela última hora, derramando, né, o seu precioso unguento sobre o Senhor. Será que era desperdício? Veja, é uma visão que vai além. É uma visão que você esquece de você mesmo para olhar o propósito de Deus.
você se perde, se desperdiça nas obras de Deus. Sem uma visão ampla, nós não vamos ter uma visão prática do nosso propósito individual dentro de um plano maior, que é o propósito de Deus. Então veja, quando nós falamos sobre comprimento, a visão ao longo do comprimento, nós começamos a ver a realidade do corpo de Cristo. Nós falamos hoje de manhã. Paulo viu aquele irmão Ananias. Ele ouviu a voz do Senhor: por que me persegues? A nossa vida não tem propósito apenas individualmente. Você começa a perceber que sozinho você não tem como prosseguir. Nós descobrimos o nosso lugar e a nossa função no meio dos irmãos entre os quais congregamos. Você começa a ver como você se encaixa, né? O irmão Romeu esteve entre nós a semana passada, ele disse sobre aquelas tábuas lá do tabernáculo, né? Que elas têm 2 bases de prata embaixo e tem 2 encaixes. E a medida da tábua é uma medida quebrada, é um côvado e meio, né? Não é inteiro. Nós precisamos dos irmãos, né? E ele falou naqueles encaixes. Você começa a perceber essa realidade. Mas veja bem, quando a visão se alarga mais, nós começamos a ver então o Senhor na sua realidade corporativa, que Deus é amor. Disto conhecereis que sois os meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro, não abandonando a congregação, edificando os irmãos. Mas os pensamentos e propósitos do Senhor são mais profundos, são mais altos, eles são eternos. E mesmo que nós tenhamos visto alguma coisa, mesmo que uma grande luz possa brilhar para nós, muitas vezes nós ainda não vimos tudo. Nós ainda não vimos tudo. Outros irmãos, como nós citamos, né, servos de Deus no passado, lá em Hebreus 11 e na história da igreja, eles viram muitas coisas. Mesmo que nós tenhamos visto alguma coisa, nós precisamos deles. Outros irmãos hoje e em outras gerações também viram. E a nossa visão e experiência local não é completa. Por maior que seja a graça de Deus derramada numa só localidade, né? Deus tem mais. Por isso ele deu uns como apóstolos, outros como profetas. Deus tem alguma coisa maior. E você começa a perceber isso. Aí quando chega, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 13, você começa a ter uma nova etapa. E aí diz assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Então veja, a vida do Senhor naquela igreja estava crescendo. Haviam profetas e mestres, vários deles, mais de um. A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Estavam eles lá ministrando e servindo ao Senhor. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Aí você começa a ver uma outra palavra. Para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos e os despediram, né? Então aí veja, esses irmãos então, agora eles são enviados pelo Espírito Santo e partem, como nós lemos lá, né? O Senhor subiu, deu dons aos homens, e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, né? Para quê? Para a obra do aperfeiçoamento dos santos, para que eles se dediquem à obra do ministério, da edificação do corpo de Cristo. Então veja, alguma coisa que vai se ampliando. Começamos a ver que a obra de Deus, ela é muito maior. E na verdade, talvez quando nós olhamos para o que Deus está fazendo nesses dias, então veja, tem muito a ver com essa questão da obra e do que Deus deseja restaurar no meio dos seus filhos. E agora então, quando nós começamos a olhar sobre essa questão da altura, da profundidade, o que Deus está fazendo na verdade? Para que toda esse estudo, essas colocações que eu tenho feito sobre visão? E aí nós precisamos de um olho bom. Um olho bom. Com Mateus capítulo 6, no verso 22, diz assim:
Mateus capítulo 6, no verso 22. Sim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, olho bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele fala desse olho bom. Lá no Salmo 73, no verso 24, o salmista escreveu: Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Então veja, olha a visão desse salmista, o que ele escreveu. Depois no Salmo 16, no verso 11, está escrito assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então veja, esses viram alguma coisa que vai além do que a gente pode ver na nossa própria experiência, naquele alargamento inicial da nossa visão, né? E aí você começa a ver, quando alguém viu a luz, né? Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Então alguém viu a luz. Depois, então ali você tem como se fosse uma célula, né? Depois, aqueles irmãos se ajuntam, porque todos viram a luz, todos têm a mesma vida. E você começa a ver como se em cada local, um aqui em Tapejara, ali em Londrina, lá em Belo Horizonte, lá em Maringá, começam a ter alguns órgãos, algumas manifestações claras da vida do Senhor, né? E depois, então, você começa a ver que tudo isso vai se ajuntando numa obra, alguns irmãos começam a circular, e vão aqui, e vão ali, e depois, alguma coisa muito maior, e parece que está abrindo, mas na verdade não está abrindo, está convergindo, porque a realidade lá no fim é Cristo. É a realidade da vida de Deus expressa na multiforme sabedoria por meio da igreja. E é alguma coisa muito grande que o Senhor vai revelando, que Ele vai formando. E isso tem a ver com a sua obra, né? Como diz que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele vai fazer convergir em Cristo. Então tudo isso vai formando o corpo de Cristo. E o propósito eterno de Deus, como nós vemos lá também em Coríntios capítulo 15, é que Deus seja tudo em todos, é unir tudo em Cristo na glória. E aí você lembra aquela questão do cegar. Cegou os entendimentos dos incrédulos para eles não perceberem toda a glória de Deus na face de Cristo. Mas nós vamos ser transformados à imagem de Cristo. Lá em Romanos 8, capítulo 29, nós lemos, verso 29, nós lemos no primeiro dia, diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, Cristo formado em nós, o eterno propósito de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, no verso 22, diz assim:
sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Tudo em todas as coisas. E no capítulo 5, no verso 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E você percebe como que Deus vai cumprir esse propósito. Essa convergência em Cristo, essa unidade. E é por isso que Deus fez o homem à sua própria imagem, à sua semelhança, tendo nos criado como homem e como mulher, e disse que não era bom que o homem estivesse só. E depois, lá em Gênesis 2, ele disse: então o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas o que significava aquilo no eterno propósito de Deus? Quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então veja, quando você vê, ele disse: eu edificarei a minha igreja, como ele formou a mulher e a levou ao homem. E você começa a ver então um propósito muito maior que Deus está fazendo. Uma obra maravilhosa que nós não acreditaríamos se nula contasse. E você começa a perceber isso. Grande é este mistério, diz aqui no capítulo 5. Mas eu faço referência, o apóstolo escreveu, a Cristo e à igreja, né? Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, no verso 7, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Deus é espírito. E agora então a vida de Deus em nós vai se unir, vai se formar e vai estar plenamente formada para ser um com Cristo, no eterno propósito de Deus. E aí quando você começa a olhar essa questão da profundidade, essa questão da altura, aquilo que está no coração de Deus, nós ficamos surpreendidos. Eu não sei o que vocês sentem quando a gente começa a refletir sobre o que Deus está fazendo, sobre qual é o nosso chamamento. Mas isso é alguma coisa que quando você vai vendo e vai alargando a visão, isso nos maravilha, nos assombra, como nós dissemos, né? É alguma coisa tremenda. Como diz lá na primeira carta de João, no capítulo 4, né? Que Deus é amor. Essa é uma das maiores revelações da palavra de Deus. Primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 7, né? Todo o texto diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas como nós saberíamos que Deus é amor? Porque o amor de Deus foi manifestado. E ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. O Verbo se fez carne. Não é bom que o homem esteja só, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Veja o que é a glória de Deus, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E aí você começa a perceber
esse eterno propósito de Deus em Cristo e como que essa visão vai nos mostrar tudo convergindo para Ele. E é por isso que nós precisamos, então, voltar lá onde nós lemos em Efésios 3, quando ele orou, né, para que nós fôssemos robustecidos com poder pelo Espírito no nosso homem interior e pudéssemos, então, estando fundados e arraigados em amor, compreendermos com todos os santos. Né? Então ele diz assim, Efésios capítulo 3, verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, a glória do ser de Deus, de ser um, vos conceda que vocês sejam robustecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Veja, arraigados e fundados em amor. A base é o amor. Quando aquelas duas bases de prata das tábuas do tabernáculo, a prata sempre fala da redenção, o amor de Deus revelado. Arraigados e fundados em amor, nós vamos poder, olha só, para que vocês, robustecidos no homem interior, estando arraigados e fundados em amor, possam compreender com todos os santos, não somente os santos em Tapejara, mas todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor. Veja, você já estava fundado e arraigado em amor. Já era a base. Essa é a base da igreja. Mas se nós estamos nesse amor, com todos os santos, nós vamos poder compreender um amor que excede o entendimento. E esse propósito de Deus, da glória de Deus de ser um, agora Ele vai nos incluir, como Ele orou, para que nós sejamos um, como Tu, ó Pai, o és em mim. Ele orou assim. Então veja, nós estando arraigados e fundados em amor, para que nós possamos compreender com todos os santos. E aí você vê então aquela extensão da revelação, da multiforme sabedoria de Deus na igreja, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Por isso é que se nós vimos alguma coisa, nós ainda não vimos tudo. E Deus vai nos surpreender com esse amor que excede o entendimento, com aquela paz que excede o entendimento. Tudo de Deus excede o que Ele tem preparado para os que o amam. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais passou no pensamento, no coração do homem, para podermos compreender com todos os santos qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. E aí quando você começa a alargar essa visão, você percebe que você tem que ir lá na cidade de Itapejara conhecer os irmãos lá, não é verdade? Porque sem os irmãos, sem a obra, sem todos os santos, nós reconhecemos que nós não conseguimos. Claro que nós temos que testificar que o Senhor tem derramado muita graça sobre os santos lá em Belo Horizonte, né? Mas nós precisamos da graça que Ele tem derramado e que Ele deseja derramar muito mais aqui
na igreja em Itapejara, na igreja em Londrina, na igreja em Maringá, e não sei quantos irmãos mais de algum outro lugar tem aqui, mas com todos os santos, para que nós possamos, então, compreender esse amor de Cristo, que excede o entendimento. E aí, então, quando a gente estava falando isso, e por isso que hoje eu resumi um pouco, porque, na verdade, aí entra aquela questão daquela obra, que para a gente, como eu disse inicialmente, estava a questão da igreja, daquela visão na largura e no comprimento, foi ficando muito claro para nós, à medida que os anos foram passando e que a graça do Senhor foi sendo derramada. Mas aí, quando nós começamos a perceber que a visão é progressiva, que nós não podíamos ficar assim, que maravilha que o Senhor fez aqui, vamos ficar aqui. Não, mas precisava de mais. E aí nós começamos a meditar sobre essa questão da obra. Ainda não terminamos, estamos ainda. Não posso falar todas essas coisas ainda. Mas amanhã, se o Senhor permitir, então nós vamos falar um pouco sobre o que vem agora, o que o Senhor está fazendo agora. E eu creio que esse é o momento, na nossa geração, que nós precisamos perceber o que o Senhor está fazendo. Como perguntou lá no livro de Zacarias, o que você está vendo? Eu estou vendo 2 vasos, o azeite. Mas o que é isso? Você não sabe o que significa isso? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E você começa a ver alguma coisa que o Senhor está fazendo. Eis que trago uma nova coisa à luz. Vocês não estão vendo? O profeta escreveu lá. Já está acontecendo, Então o Senhor começa a fazer. Não que isso comece agora, mas veja bem, se nós começamos a alargar a visão, a nossa expectativa sempre aumenta. O que o Senhor vai fazer agora? Não sei como que está o seu coração, qual que é a expectativa, mas eu queria trazer para você essa expectativa, que o Espírito Santo possa tomar a sua própria palavra, que não volta vazia, para a qual ele tem um propósito, e despertar, robustecer a cada um dos santos aqui, no seu homem interior, para que vocês, estando fundados e arraigados em amor, possam começar a ver essa largura. É claro que o Senhor está derramando muita graça aqui. Agora eu estou começando a ouvir, a ter comunhão com os irmãos. No começo eu não sabia muito ou nada sobre o que estava o Senhor fazendo aqui. Alguns irmãos começaram a ligar e eu comecei a orar, comecei a entender melhor. Mas quando chegamos aqui e olhamos a vida do Senhor, nos olhos dos irmãos, na vida dos irmãos, é diferente. E aí então nós estamos nesse momento, um momento tremendo, da obra de Deus, em que Deus vai então completar esse Cristo formado em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então veja, quando nós olhamos para nós mesmos, mas será que nós vamos? Mas aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. E como eu disse no primeiro dia, eu acho que Deus vai surpreender vocês. Ele vai gerar no coração de vocês um espanto, um assombro, alguma coisa que talvez vocês já tinham ouvido falar, mas aí vocês vão ver, igual uma irmã hoje também compartilhou, mas agora eu vi isso, e veja, quando você ganha alguma coisa do Senhor, aquilo se torna vida dentro de você, e é essa obra do Espírito Santo hoje, trazer essa realidade para dentro de nós, não porque ouvimos falar, mas porque o Espírito Santo está vivificando tudo isso nas nossas vidas, individualmente, nas nossas congregações, e na comunhão dos santos em todos os lugares. Então, que o Senhor possa cumprir essa palavra. Na verdade, quando nós começamos a meditar sobre isso, da primeira vez, nós queríamos falar, quando o irmão Fronk esteve lá, que esse assunto partiu dele, de alargar. Na verdade, ele estava falando sobre a graça, E a gente queria falar ao mesmo tempo sobre a visão e a obra, Mas nós não tínhamos nenhuma condição. Mas aí oramos ao Senhor. E aí, ao longo desse ano, aí as coisas começaram a clarear. Aí teve aquele treinamento que eu expliquei para alguns dos irmãos aqui em Itapejara e alguns de Londrina que estiveram aqui à tarde, antes dessa reunião. E aí chega um e-mail, de um irmão, Antoniel, me convidando para vir a Itapejara, Aí eu leio o e-mail e levo aquele susto. Nunca tinha saído de Belo Horizonte,
com esse propósito, né? E aí começamos a orar, você falou, irmão, nós vamos orar aqui, e aí todas essas coisas começaram a acontecer. Então veja, é alguma coisa muito real, é alguma coisa que eu e vários irmãos lá estamos vivendo, né? E nós estamos realmente assombrados, maravilhados a cada dia, né? Então que o Senhor possa derramar abundantemente essa graça e essa expectativa no coração de vocês, animando vocês a prosseguirem, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, alargando a visão, não apenas no sentido horizontal daquela grande luz, mas também entendendo o eterno propósito de Deus e os seus altos caminhos, e como que Ele vai fazer a sua obra. E aí sobre a questão da obra, se o Senhor permitir, depois eu quero falar ainda amanhã um pouquinho mais. Tá bom? Amém. Algum irmão quer fazer alguma contribuição hoje, ou consideração antes da gente orar, agradecendo ao Senhor? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós nos maravilhamos mesmo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, dos Teus altos caminhos, Senhor, e reconhecemos que os Teus pensamentos estão acima dos nossos, como o céu está acima da terra, Senhor. Mas o Senhor disse também para nós não nos lembrarmos das coisas passadas, Senhor, esquecendo o que vai ficando para trás, porque o Senhor faz coisas novas. Agora ela está saindo à luz. Senhor, nos dá olhos para perceber o mover do Teu Espírito nessa hora, nessa última hora. Senhor, que o Senhor coloque no coração dos santos aqui, Senhor. Deus, essa sede de Te conhecer mais, Senhor, e prosseguir em Te conhecer. Que como a corça anseia pelas correntes das águas, Senhor, possa haver um clamor aqui no coração dos Teus filhos, Senhor, para Te conhecer mais, para prosseguir em Te conhecer. Senhor, que o Senhor cumpra o Teu propósito aqui plenamente, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nessa hora, nesse tempo que ainda temos aqui, o tempo de comunhão e ainda amanhã. Que o Senhor complete, Senhor, o Teu propósito nesses dias aqui, Senhor. Então nós desde já Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.